Eu quero cumprimentar todos os irmãos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma manhã desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero meditar com vocês aqui em Mateus, capítulo de número 3, versículo 1, depois do 6 ao diante, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado o reino dos céus, o 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vemos aqui quando o nosso Deus levanta ali João Batista, né? Para trazer a mensagem da salvação. E vemos que a mensagem dele era uma mensagem curta, objetiva e dura. Era a mensagem, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje a mensagem que continua trazendo transformação, que continua ainda salvando vidas, continua sendo a mesma. Hoje está muito difícil encontrar pessoas, né, que estejam dispostas, igual a João Batista, a falar abertamente a verdade. Mas eu, né, movido pelo mesmo espírito que João Batista era, eu venho aqui nessa manhã falar para você, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ali nós vemos que João Batista pregava o arrependimento e as pessoas eram batizadas, né? Confessando os seus pecados ali no Rio Jordão. Mas tinha um grupinho de pessoas ali, que eram os fariseus, né? Que ia ali, mas querendo uma maneira, porque eles não acreditavam nisso, né? Eles não acreditavam que Jesus, Messias, ia, vinha. João Batista estava preparando o caminho para Jesus, né? Começar o seu ministério. E ali, Deus conhecendo o coração daquele povo, né? Usa ali João Batista para falar, né? Arrependei-vos, raça de víbora, né? Até quando escapareis da ira futura? Nós vamos observar, né, que João Batista foi duramente com aquele povo, chamou eles de raça de víbora. E o que será que João Batista estava querendo dizer com isso, né? Ali, Deus conhecendo o coração daquele povo, né? Porque eles achavam, pelo fato dele ser descendente de Abraão, já era o suficiente, eles já tinham crédito com Deus. Pelo fato dele ser descendência de Abraão, não precisava fazer mais nada, porque eles eram um grupo ali muito religioso, um grupo ali que seguia as leis, né, de Moisés certinho, mas o seu coração era mau. E da mesma forma existem pessoas hoje, né, que sabem a Bíblia de capa a capa, que estão presas ali na sua religiosidade, estão presas, né, nas suas descendências, achando que isso basta, que isso já é o suficiente, mas não, a mensagem da salvação continua sendo a mesma. De nada adianta você saber tudo se você não arrepender dos seus pecados, de nada adianta você ir para a igreja se você não se arrepender dos seus pecados. Ali João Batista foi duro com aquele povo, chamou eles de raça de víbora. O que é uma raça de víbora? João Batista estava fazendo a menção ao engano do próprio Satanás, era o que? Satanás ali enganou desde o princípio, né, através de uma serpente, Adão e Eva, e ali João Batista estava dizendo para eles, né, vocês dizem que são, mas não são. Vemos ali também em Mateus capítulo número 12, quando o Senhor Jesus também chamou aquele mesmo grupo também de raça de víbora. E Jesus falando da árvore e dos seus frutos, né, Jesus fala para eles, né, raça de víbora, podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus conhecia o coração daqueles homens, né? Eles procuravam um meio para incriminar Jesus o tempo todo. E o Senhor Jesus estava querendo mostrar para eles o caminho do arrependimento. Jesus ali em João 8, quando conversa ali com aquele povo, né? Quando ele começa a falar sobre a sua missão, Jesus fala para eles, né? Eles perguntam para Jesus, aonde está o teu pai? No versículo de número 19, Jesus fala para ele, né?
não conheceis a mim nem o meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o Pai. Jesus estava dizendo para ele: vocês estão falando que vocês são descendentes de Abraão, estão tentando me incriminar, mas eu digo para vocês que vocês não conhecem a mim nem o meu Pai, porque só conhece Deus aquele que conhece o Senhor Jesus. Jesus disse para ele, né: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não tem como você conhecer o Pai, conhecer o Senhor Deus, se você não conhecer o Senhor Jesus. Aquele povo então falou para Jesus: Jesus, nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão, mas agora procuram me matar. Aí Jesus disse para ele: vocês fazem as obras do vosso pai. Aí ele disse, né? Eles disseram assim para Jesus: nós não somos filhos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Mas Jesus foi duramente com aquele povo e disse para eles: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir as minhas palavras? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Jesus estava querendo dizer para eles: só há dois caminhos. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo, né? Se você não é filho de Deus, as outras coisas todas são engano, são enganação, né? Jesus disse para eles, né? Vocês dizem que o vosso pai é Abraão, que vocês são filhos de Deus, mas eu digo para vocês que vocês não passam de ser filho do diabo, porque vocês desejam fazer aquilo que o diabo faz. Então aqui o Senhor Jesus está ensinando para nós, né? Se nós queremos ser filhos de Deus, primeiro nós temos que conhecer o Senhor Jesus, temos que deixar Ele nos libertar, né? Porque só conhece o Pai aquele que conhece o Filho, aquele que faz ao Jesus. Então, meu querido irmão, venho dizer para você que a mensagem desde o início, ela é a mesma e hoje não mudou. É: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só há dois caminhos e só há duas filiações. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Lá em 1 João, capítulo de número 3, João vai falar, né? Vede com grande caridade nos tens concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não o conhece, porque não conhece a Ele. Aí ele fala: amados, agora somos filhos de Deus. Só que também ele vai falar que todo aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Meu amigo, você sabe qual filiação você é nessa manhã? De quem você tem sido filho? Será que você está igual aqueles fariseus, né? Presunçosos, achando: porque Deus me criou, sou filho de Deus e isso basta. Não, você precisa se arrepender, você precisa deixar os seus pecados, você precisa, né, conhecer Jesus, né? Você precisa deixar Ele se manifestar na sua vida para destruir as obras do diabo. Aí ele vai falar aqui no versículo número 10: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então não fica presunçoso, não fica aí se achando, né, que porque Deus criou todos nós, isso basta para nós sermos aceitos por Ele. Não, você precisa se arrepender, você precisa, né, escapar da ira futura. Jesus veio para aquele povo, né, judeu, mas eles não reconheceram, como está lá em João, né? João vai falar que Jesus veio para eles. João 1. Jesus veio para aquele povo, mas aquele povo, o que eles fizeram? Não conheceram o Senhor Jesus, né? Mas Jesus nos deu o direito, então, de conhecer a Ele, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todo quantos receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus e ao que creem ao seu nome. Então, se você quer ser verdadeiramente um filho de Deus, você precisa crer na sua palavra, crer no nome de Jesus. Você precisa nascer de novo. Vai falar aqui no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você precisa conhecer o Senhor Jesus verdadeiramente, arrepender dos seus pecados, batizar, né, nas águas, fazer ali, né, o batismo nas águas, nascer de novo, né, nascer de novo.
Como pode nascer de novo? É uma coisa, né, que é de dentro para fora, né? Que o Espírito Santo vai produzir em você esse fruto do arrependimento. Então você vai conseguir, né, mudar a sua vida, converter o seu caminho ali de uma tal maneira que você vai sair desse mundo de podridão e vai passar a viver para Cristo. Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram receber, mas tudo quanto receber, ele deu poder para ser chamado filho de Deus. Você quer ser um filho de Deus? Então faça isso hoje, nessa manhã de hoje, né? Crê no seu nome, aceita o Senhor Jesus como Salvador e o único da sua vida, né? E medite nessa palavra, medite, porque muitos evangelhos estão sendo pregados hoje, né? Aí no mundo, né? Mas o evangelho que continua trazendo a salvação é essa mensagem que é dura, mas ela é eficaz. Arrependei-vos. Arrependei-vos para que seja, né, apagados os vossos pecados. Arrependei-vos para que você venha a escapar da ira futura. Assim eu agradeço em nome